Oi, meu nome é Vinícius. E meu nome é Vitória. Nosso projeto de iniciação científica foi orientado pela professora doutora Eugênia Trocoso Leone, do Instituto de Economia. O objetivo da nossa iniciação científica foi apresentar os antecedentes responsáveis pela inserção das mulheres no mercado de trabalho, além de expor as dificuldades enfrentadas por ela para participar da atividade economicamente remunerada. Aqui estão alguns conceitos importantes para o nosso trabalho. Entretanto, devido ao tempo reduzido da nossa apresentação, recomendamos que vocês pausem o vídeo e leiam os conceitos para maior entendimento, para assim poder seguir adiante. O patriarcado surge como um regime de organização familiar em que o pai, como chefe, tinha poder irrestrito sobre os membros da família. Em suma, o poder era dos homens. O capitalismo teve como âncora social a família patriarcal. O homem de família, que tinha o papel de provedor e administrador da propriedade, era a norma do século XIX. Com a determinação de trabalho assalariado, que é uma forma de trabalho em que os indivíduos vendem sua mão de obra em troca de um salário, as mulheres detêm as tarefas de cuidar da casa e dos filhos, e cabem ao homem sair para trabalhar. As mulheres dependem dos homens, pois não podiam trabalhar fora e não tinham direitos básicos, como direito à posse e ao voto. O patriarcado consolidou-se, pois os homens continuavam com todo o poder e usufruíam dele para dominar as mulheres, o que resultou na perpetuação da submissão delas por um longo tempo. Além disso, foi criada uma aliança entre o capitalismo e o patriarcado. Essa situação mudou durante a Revolução Industrial, período em que o capitalismo precisou da mão de obra feminina, pois apenas os homens não davam conta desse trabalho sozinhos. Além de contribuir auxiliando na renda familiar, agora realizando um trabalho produtivo por longas jornadas, em condições precárias, sem direitos e recebendo salários baixíssimos, elas ainda realizavam o trabalho doméstico e reprodutivo dentro de suas casas. Contudo, no momento em que o capitalismo introduziu as mulheres no mercado de trabalho, ocorreu um abalo entre a relação do capitalismo e o patriarcado, pois os homens não simpatizavam com a ideia das mulheres trabalhando fora de suas casas. Além disso, o capitalismo não proporcionou condições adequadas de trabalho para as mulheres inseridas no meio profissional. Nos últimos 50 anos, o número crescente de mulheres vem adentrando o mercado de trabalho, sendo contabilizados na população economicamente ativa. Isso acontece por diversos motivos, como a garantia de direitos básicos, como o direito ao voto, à posse e ao divórcio, que são direitos conquistados a partir da ajuda do movimento feminista. As condições de trabalho para as mulheres são diferentes das dos homens. Por exemplo, elas recebem um salário menor mesmo quando exercem as mesmas funções do sexo oposto, elas realizam dupla jornada trabalhando fora e dentro de casa com os afazeres domésticos e reprodutivos. Muitas vezes elas trabalham em condições precárias por não haver outras oportunidades, de modo que elas realizam tarefas em ambientes insalubres, elas também são desvalorizadas e são mais suscetíveis a sofrerem abusos. Quando o sexo feminino ingressa neste mundo do trabalho, elas têm que lidar com a sexualização de profissões, onde algumas ocupações são direcionadas a um determinado sexo, como professoras ou trabalhadoras domésticas, que são profissões ocupadas principalmente por mulheres, enquanto advogados e engenheiros são profissões direcionadas aos homens. Ainda quando a profissão Ainda quando as mulheres possuem a mesma qualificação que os homens, ou até mesmo melhor, acabam tendo salários menores e ocupando uma vaga inferior. Ainda pode-se concluir que a taxa de atividade das mulheres são baixa quando comparada aos homens, e as que estão trabalhando têm que lidar com obstáculos herdados pelo patriarcado, como menores salários e menos oportunidades. Isso ocorre devido à desigualdade de gênero, pois os empregadores têm preferência por contratar homens do que mulheres. Essa conclusão foi tomada a partir de referências bibliográficas em que realizamos resenhas tendo como base textos lidos ao longo de toda a iniciação científica. Vamos ficando por aqui. Queremos agradecer a nossa orientadora Eugênia Leone, a coordenadora do Profis, Mariana Neri, e a página Bruna Marconato por todo o suporte ao longo desse projeto. Muito obrigado. Tchau.